Olha só, o Pode Ser Humano começando de novo, gente. Toda semana você sabe que tem um episódio inédito no nosso canal do YouTube, que é o Pode Ser Humano. É só isso, .com.br não, porque é uma página do YouTube, então é só Pode Ser Humano. Você vai ver sempre um episódio inédito lá para falar de humanização de gente. Você sabe que gente tem problemas, desafios, tem temas muito específicos e hoje a gente vai falar de um tema super específico no nosso Pode Ser Humano, que é lá do Projeto Humanize, e da nossa patrocinadora linda, maravilhosa, Best Homenagens, que está sempre trazendo. A gente tem uma patrocinadora maravilhosa. Terceiro ano, hein, gente? Pagando as nossas contas. A gente tem que agradecer com muitos corações. Pessoal, falando em temas, desafios de gente, que a gente sempre fala aqui, hoje nós vamos falar sobre um tema super importante que provavelmente permeia na casa de muita gente que está aí assistindo, que é reprodução humana, fertilidade. Exato. E com ela, doutora Ana Lúcia Beltrame. Tudo bem, doutora? Muito bem-vinda. Tudo bem, Vivi. Obrigada. Obrigada pelo convite e obrigada aí pelo tema muito importante. Super. Em várias famílias e também para muitas mulheres. É verdade. Nós vamos falar tudo. Doutora trouxe até um livro ali que eu já estou de olho. Vamos falar tudo sobre isso, minha gente. Mas antes disso, eu tenho que falar, doutora, que nesse QR Code que está aqui, vai ter o link do livro, desse livro ali que eu estou vendo. Vai ter o link do seu consultório, do que você quiser, doutora. Uau. Põe aqui nesse QR Code e você que está aí assistindo pode acessar. E se você quer saber tudo, você vai ver tudo que a doutora tem para falar sobre esse tema. Pode acessar e marcar uma consulta, não sei o que você quer fazer, levar na sua empresa uma palestra dela de repente, né, doutora? O maior prazer. Olha só. É um assunto que eu gosto muito de falar. Isso. É o meu preferido, para te falar a verdade. Pronto. Então, Brasil, é isso. Doutora Ana Lúcia Beltrame. Vou fazer a nossa audiodescrição para quem está só escutando, doutora. Sim. Depois você faz a sua, por favor. Então, meu nome é Viviane Dobelinha, sou uma mulher branca de 1,57 m. Eu tenho cabelo preto curtinho. Hoje eu visto uma blusa verde, eu tô com uma calça branca, uma sandália marrom, com as unhas vermelhas. Eu tô aqui na frente de um microfone, com uma mesa, tem uma televisão aqui pertinho da gente, fazendo uma propaganda que é da Best Homenagens. Olha só, ajudamos sua empresa em situações de luto. E acho que é isso. E você, doutora? Meu nome é Ana Lúcia Beltrame, eu tenho 1,68 m, eu devo pesar aí uns 56 quilos. Hoje eu tô vestindo, sou branca, estou vestindo uma camisa branca, tenho um anel preto, uma aliança prata, uma pulseirinha preta, tô com uma saia jeans e uma sandália prata. E também tô no mesmo ambiente que a Vivi. Isso, e é loira, né, doutora? Sou loira, cabelinho loira, Chanel. Cabelinho Chanel, é isso aí. Então tem duas mulheres hoje que nós vamos falar. Doutora, falei tudo, gente? Pronto. Doutora, antigamente, né, a gente, quando era pequena, a gente já crescia com essa coisa da maternidade. Eu acho que a gente deve ter uma idade meio parecida ali, né, doutora? E eu tenho 49. E é isso, eu tenho 45. Então a gente é da mesma geração. Isso, mesma geração que, assim, começou a andar, já tava pegando o bebezinho no colo, né? Exato. Então a gente já tava sendo ali uma escola para a maternidade, já se preparava para isso. Hoje as coisas estão mais diferentes. Então, naquela época a gente já queria, parece que ser mãe, nascia para isso. Hoje as mulheres já não pensam assim, dessa forma. Você pode tanto querer ou não querer. Uhum. Mas as coisas têm ficado para mais tarde. Uhum. Isso tem virado um problema, doutora? De alguma forma, sim. Eu acho que essa mudança do comportamento feminino, ela está muito relacionada à pílula anticoncepcional, né? A gente tem a pílula anticoncepcional, ela foi criada há mais ou menos 60 anos. Então, a partir da criação da pílula anticoncepcional, a mulher, ela pôde escolher se ela queria ser mãe naquele momento ou não. Então, isso mudou, né? Toda a parte comportamental feminina. Então, a mulher, ela pôde sair de casa, ela pôde entrar no mercado de trabalho, ela pôde se dedicar aos estudos, a fazer pós-graduação. Então, a ocupar um papel diferente da que as nossas mães, né, muitas vezes, das nossas avós, ocuparam, porque a maternidade, muitas vezes, ela vinha sem escolha, né? A mulher, ela casava, tinha as relações, o método contraceptivo era muito primitivo, digamos assim, e daí a mulher acabava engravidando, tinha que cuidar dos filhos, enfim. Então, a inserção no mercado de trabalho ficava muito difícil. Então, a pílula anticoncepcional, ela mudou,
né? Mudou esse papel feminino na sociedade. Certo. Mas, de uma outra maneira, esse adiamento da maternidade, ele trouxe algumas consequências para algumas mulheres. Por quê? Porque o nosso relógio biológico, ele continuou rodando. Então, nós mulheres não produzimos óvulos durante a nossa vida. A gente produz óvulos na nossa vida intrauterina, quando a gente é feto. Que coisa. A partir do nosso nascimento, a gente só gasta óvulos. Então, existe uma perda progressiva do que a gente chama de reserva ovariana. Então, quando a mulher ela se sentia pronta, né, se sente pronta para poder engravidar, que ela já está bem economicamente, já cumpriu aí o seu papel acadêmico, ela está madura, ela fala, não, agora eu vou engravidar. E daí, muitas vezes, ela se depara com essa limitação biológica, que é numérica e também qualitativa em relação às nossas células germinativas, que são os nossos óvulos. Então, a gente tem uma quantidade que quando eu estava na barriga da minha... Quer dizer... Quando a minha mãe estava na barriga da minha avó... Na verdade, a sua quantidade de óvulos foi determinada na sua vida intrauterina. Ou seja, você nasceu com tanto de óvulos que você vai gastar ou gastou durante a sua vida. Durante a nossa vida, a gente não produz óvulos. Os homens, diferentes de nós, eles têm uma produção contínua de espermatozoides. Então, a espermatogênese, que é a formação de espermatozoides, ela é renovada a cada 3 meses. Nós não. A gente nasce com aquilo que a gente vai gastar. Por conta disso, se a gente for olhar, ao longo dos anos, existe uma perda progressiva dessa quantidade e, consequentemente, a gente também tem uma diminuição da nossa fertilidade, tanto por conta de uma menor quantidade, mas principalmente por um comprometimento da qualidade do óvulo, porque o óvulo ele fica parado numa fase da divisão celular e ele vai completar essa divisão celular quando ele for fecundado por um espermatozoide. E ao longo da nossa vida, essa espera desse óvulo, ela vai sofrendo ações do ambiente, estresse oxidativo, e esses fusos celulares que estão dentro do óvulo, que são responsáveis pela divisão celular, eles vão ficando menos eficientes e, consequentemente, fazem uma divisão celular pior, o que pode causar dificuldade para engravidar. Então, é isso que a pílula anticoncepcional ela teve um papel muito bacana, mas a consequência disso foi o adiamento da maternidade e, em algumas mulheres, isso pode trazer a dificuldade para engravidar. Daí você vai me perguntar, poxa, então assim, foi um malefício? Não, né? A gente conseguiu, assim, hoje o empoderamento feminino, né? Hoje a gente não depende só dos homens, a gente conseguiu uma posição no mercado de trabalho, a gente tem as nossas vontades e as nossas escolhas. E qual é a segunda... Eu acredito nisso, que o segundo marco que a gente tem, assim como a pílula anticoncepcional, na nossa ocupação do mercado de trabalho, no nosso posicionamento social, foi o congelamento de óvulos, que permitiu não só que a gente escolher se a gente quer ou não engravidar, mas quando a gente quer engravidar. Isso a gente não tinha. E hoje, com o congelamento de óvulos, não é uma garantia, mas é uma boa opção para a gente poder fazer essa escolha. Nós já vamos falar do congelamento de óvulos, doutora, mas você me falou uma coisa ali agora, eu fiquei curiosa. Existe a infertilidade masculina? Sim, a infertilidade, ela conceitualmente, ela é caracterizada por não acontecimento de uma gestação após 1 ano de tentativa de gravidez de um casal heterossexual, né? Daí, assim, os casais homossexuais, daí isso é um outro capítulo, tá? Okay. Então, a infertilidade, ela nunca é de uma pessoa, ela é do casal, né? Então, isso é muito interessante. Muito importante, muito doutora? importante. Porque muitos casais, eles chegam assim, eu não sei se o problema é meu ou o problema é do meu esposo. Eu falo, olha, o problema é de vocês, né? Porque você quer
engravidar com ela e ela quer engravidar com você. Então, o problema sempre é do casal. Então, a infertilidade, ela é do casal, independente se a causa é feminina, masculina, se ela é conjunta ou se a gente não sabe o que é. Perfeito. Até uma mudança de fala importante, né, doutora? Sim. Porque essa coisa, você já está tentando, às vezes não consegue, aí chega lá e fala, a culpa é minha. E aí, com essa culpa, imagino que o psicológico já vai piorando, e aí a gente vai falar do congelamento daqui a pouquinho. Mas, doutora, quais são as causas, e aí a gente pode falar dessa coisa da culpa, fazendo um gancho, a culpa ou o peso psicológico, isso atrapalha mesmo? Quais são os outros fatores que atrapalham na fertilidade, além de se gastar a quantidade de óvulos que a gente tem durante a vida? Eu sou uma leiga, né? Então, eu vou falar tudo essas palavras assim, tá bom, né, doutora? Lógico, é ótimo, é ótimo. Eu tô aqui para isso. Obrigada. Então, o processo reprodutivo do ser humano, ele é complexo, né? Veja, assim, se a gente for comparar aí com algum outro mamífero, que seja um coelhinho ou mesmo uma cachorrinha e tal, ele é complexo. Então, assim, não é fácil engravidar. Uma menina de 25 anos que está em sua plena capacidade reprodutiva, do ponto de vista de qualidade e quantidade de óvulos... 25, então, é o topo da capacidade reprodutiva. 25 anos. 25, tá. Então, ela está no topo da capacidade reprodutiva. Se ela tiver relações sexuais frequentes, normais, que seja 1 ou 2 vezes por semana, a chance deste casal engravidar por mês é ao redor de 25%. Então, veja, existem muitas coisas relacionadas ao processo reprodutivo, não só a qualidade do óvulo. Então, a mulher, ela precisa ovular. A tuba, que é uma extensão ali do útero, que é um órgão bem fininho, ele tem que pegar esse óvulo. O óvulo, ele tem que encontrar com o espermatozoide na tuba. Esse espermatozoide, ele tem que fecundar o óvulo. Esse óvulo, ele tem que se transformar num embrião. Esse embrião, ele tem que ser dividido. Esse embrião, ele tem que entrar na cavidade uterina. O endométrio, que é a camada que fica dentro do útero, ele tem que estar favorável. Ele tem que implantar e crescer. Veja, são vários processos. Muitas fases. E daí, a questão da infertilidade, ela pode estar relacionada em cada uma dessas fases. Então, primeiro, a idade da mulher. Então, se é uma mulher que tem uma idade mais avançada, ela pode ter um comprometimento da qualidade e da quantidade dos óvulos. A tuba, ela é importante. O que é uma idade avançada, doutora? Idade avançada pra gente, assim, acima de 38 anos. Tá, biologicamente, uma idade avançada. Exatamente, para a gravidez, né? Isso não significa que a pessoa não vai engravidar, mas isso significa que isso pode ser um dos fatores de dificuldade desse casal conseguir engravidar, né? A tuba, ela também é muito importante, porque é nela que o óvulo se encontra com o espermatozoide. Então, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis que podem afetar a saúde das tubas, por isso que eu vivo falando para as adolescentes, eu falo, olha, contraceptivo é importante, usar uma pílula anticoncepcional ou um DIU, mas tem que usar preservativo, por quê? Para você não pegar uma infecção sexualmente transmissível para a sua saúde e para a sua fertilidade. Então, existem bactérias que sobem ali pela vagina e sobem ali pelo útero e vão lá na tuba e alteram a tuba, isso pode afetar a movimentação tubária, a captação do óvulo pela tuba uterina e, consequentemente, ter uma dificuldade para engravidar. Então, fatores tubários, fatores uterinos. Então, não são todos os tipos de miomas, viu, minha gente? Não são todos os tipos. Mas, assim, alguns tipos de miomas, dependendo da localização, dependendo do tamanho do mioma. Existem umas situações em que o endométrio, ele pode ficar dentro da musculatura do útero. O endométrio, que é a endometriose, doutora? Isso? A endometriose ela não fica dentro do músculo. Isso chama-se adenomiose. A endometriose é quando o endométrio, que é aquela camadinha que a gente menstrua, volta do útero. Exatamente, ela se fixa em lugares fora do útero. Isso chama-se endometriose. Então, ela pode ser uma causa de infertilidade, algum problema de dentro do endométrio, algum pólipo que esteja ali, alguma aderência que tenha se formado. Então, são muitos fatores hormonais, inclusive. Então, às vezes, não são só relacionados à parte ali reprodutiva. Então, problemas de tireoide, problemas de aumento da prolactina, que é um hormônio que a gente produz normalmente durante a gravidez e a amamentação, mas aumento dessa prolactina fora desses períodos também pode causar dificuldade de ovulação. Então, são muitos fatores relacionados ao processo reprodutivo. E a parte masculina também, né? Então, assim, a gente precisa de uma quantidade de espermatozoides
espermatozoides suficiente, que eles se movimentem adequadamente, que eles tenham uma forma normal, para que eles possam seguir todo esse trajeto e chegar até o óvulo e fazerem uma fecundação aí normal. Então, são muitos fatores envolvidos, Vivi. Doutora, são tantos fatores que eu tô achando que é um milagre quem consegue engravidar. Porque, minha gente, é um... Que BO, né? Olha, pode ser um BO mesmo. Eu falo que a mulher, ela tem duas fases. Ela tem uma fase que ela não quer de jeito nenhum engravidar. Sim. Ela tem horror, morre de medo, tal, fica pânico. Daí ela resolve engravidar. Ai, meu pai. Só que daí quando ela resolve engravidar, ela não quer engravidar, eu vou engravidar durante esse ano, ela quer engravidar ontem. Ela quer para ontem. E daí ela percebe as limitações da natureza. E daí a gente tem que ter muita calma, né, para poder explicar tudo isso que eu estou explicando para vocês, para as pacientes, para dizer assim, olha, não significa que você vai ter um problema para engravidar se você não engravidar no primeiro mês, no segundo, no terceiro. A gente tem um tempo para isso acontecer. E claro que esse tempo a gente vai ser mais ou menos permissivo de acordo com a idade da mulher. Então, se é uma menina de 30 anos que está tentando engravidar, eu posso esperar 1 ano para que isso aconteça espontaneamente. Se é uma mulher de 38 anos que está tentando engravidar, eu tenho que reduzir esse tempo para poder ajudá-la. Então, eu reduzo para 6 meses, né? Sim. Mas, realmente, é um grande desafio engravidar. Nossa, gente, eu tô achando que é um grande milagre. Olha, Júlia e Lucas, vocês são 2 milagres, porque não é possível passar por tudo isso. Doutora, aí a mulher então decide engravidar. Eu acredito que muitas de nós não fazemos esse acompanhamento para saber se a gente tá com ovulação ok. Não sei se é cultural isso. A gente também tem deixado mais para frente, né? As mulheres têm deixado mais para frente por uma questão muito profissional que eu percebo. Um outro fator agora, né? Que a adolescência aí tá indo até os 24 anos. Então, com certeza, essa coisa da gravidez está sendo jogada mais para frente, de formar uma família. Se eu não me engano, o ano passado a gente ficou com os índices de natalidade muito parecidos com o do Canadá, né? Que é um país que tem pouca gente, né? Reconhecidamente. Então, assim... Eu devo fazer que tipo de acompanhamento hoje, eu que estou assistindo, que no futuro eu quero engravidar. O que eu tenho que começar a fazer hoje? Quais são as minhas mudanças de vida? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar hoje, eu que tenho 25 anos? Olha, a primeira coisa que eu falaria para essa moça de 25 anos é que ela tem que ter um bom estilo de vida, né? Porque, assim, a gente não é um útero isolado nem um ovário isolado, a gente é um organismo. E a gente sabe que as mulheres que têm problemas de saúde, e um desses problemas é a obesidade, que pode realmente contribuir aí com eventos cardiovasculares, ela tem um efeito na fertilidade e na gravidez também. Então, manter um estilo de vida saudável, ou seja, comer bem, fazer atividade física, controle do estresse, né? Ter bons relacionamentos, isso faz diferença em toda a área da saúde, inclusive na fertilidade. A outra coisa para essa menina de 25 anos é o que eu falei, o uso de preservativo. Por quê? Gonorreia, clamídia, existem bactérias que sobem pelo trato reprodutivo. Mas ninguém fala mais nisso, doutora, em doença sexualmente transmissível. Falou sobre AIDS muito tempo atrás, que teve aquela explosão de AIDS, e eu não vejo. Vocês têm visto, tipo, campanha sobre isso nas escolas? Eu não vejo. Olha, deveria ter, viu? Porque além de Mas não você... tem mesmo, então? Eu acho que assim, Não até tem o percebido. SUS... Eu acho que eu mesmo, assim, no carnaval, eu fiz vários vídeos falando sobre isso, de alertar as pessoas de infecções sexualmente transmissíveis, né? Porque parece que muitas vezes, assim, com o advento do HIV, Isso. e hoje a gente tem, não a cura, mas a gente tem um bom controle da doença, as pessoas esqueceram que existem outras doenças que podem acontecer. Exatamente. Né? Então, não é só o HIV. A gente tem, como eu falei, gonorreia, clamídia, donovanose, Essas você eu nem tem conhecia. sífilis, linfogranuloma venéreo. Eu posso listar uma série de infecções sexualmente transmissíveis que vão causar prejuízo na saúde daquela moça,
moça ou daquele moço, né, daquele casal, e também podem prejudicar a fertilidade. Sim. Então, você ter um comportamento sexual responsável, né, não tô dizendo para ninguém não ter sexo, o sexo é bom e é importante, mas assim, tenha com responsabilidade. Exija que seu parceiro use preservativo. É importante. Tenha seu preservativo na bolsa. Isso não é vergonha para ninguém, gente. Não é vergonha. Vergonha talvez né? é pegar uma doença por descuido, né? Exatamente. Tenha seu preservativo na bolsa e use. Tem um preservativo feminino que é assim um pouco é mais chato de usar, mas tem o masculino, então use, deixa na bolsa para que evitar a gente ter realmente essas infecções e poder ter acometimentos tubários. Um acompanhamento ginecológico, né, anual é muito interessante também. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de cólica menstrual, né, que é um assunto que é bem frequente entre as mulheres, né? Então, assim, ter cólicas menstruais. A cólica menstrual, ela pode ser decorrente só de uma contração do útero mesmo. Então, lá, a moça está menstruada, o útero ele contrai e ela sente dor. Mas quando é uma queixa da paciente, ou seja, se ela tem cólicas menstruais, isso impacta a vida dela, ou ela vê que isso está aumentando, é obrigatório a gente investigar a endometriose. A endometriose, ela é uma doença que acomete 15% da população Nossa, é muito, fértil. gente. 15%. Ela demora, em média, 8 anos para ser diagnosticada. Por quê? Porque não existe uma cultura médica, não me pergunte por quê, não sei o que acontece, de se fazer uma investigação dessa doença. Então, assim, é muito comum falar, não, mas ter cólica é normal. Pode ser normal, mas pode não ser normal. Ok. Então, vamos fazer uma investigação da endometriose e ver se essa paciente ela tem endometriose. A endometriose, quais são os sintomas? Cólicas menstruais, alterações urinárias e intestinais quando a mulher ela está menstruando, por exemplo. Ai, doutora, eu tenho cólica e daí quando eu tô menstruada, eu tenho diarreia, ou eu tenho dor para evacuar, ou então me dói para urinar. Eu tenho dor para ter relação fora do período menstrual. São sintomas que estão relacionados à endometriose. E existem pacientes que não têm todos esses sintomas aflorados e mesmo assim têm endometriose, que é uma das causas de dificuldade para engravidar. Pode ser uma das causas de dificuldade para engravidar. Aí, para quem tem endometriose, também não entrar em pânico, porque não é toda paciente que tem endometriose que vai ter dificuldade para engravidar. É um fator de risco, tá? Mas ele deve ser investigado pelo ginecologista. E qual que é o exame? No exame ginecológico, um bom exame de toque vaginal, de um ginecologista treinado, a gente consegue perceber se aquela paciente ela tem uma endometriose profunda. No toque? No toque. Nossa. Por quê? Porque quando a gente coloca o dedo na vagina, o lugar onde a endometriose ela gosta de ficar, que é mais prevalente, é entre o útero e o intestino. Então, a gente explora aquela região e quando toca, a mulher ela tem dor e a gente sente nodulação. Agora, às vezes o ginecologista ele não é tão treinado a fazer esse exame clínico. Quais são os exames que ele deve pedir? Então, o melhor exame para a gente fazer o diagnóstico de endometriose é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal. É um exame específico, então eu vivo recebendo paciente assim, poxa, mas eu sempre fiz ultrassom e nunca ninguém percebeu, mas como agora que assim, tantos anos depois, alguém vai perceber que eu tenho endometriose? Porque não é qualquer ultrassom, não é ultrassom que ela faz no laboratório, é um ultrassom especializado, tem que ter um médico treinado, tem que ter um aparelho bom para se fazer esse exame diagnóstico. Uma outra alternativa é a ressonância magnética. Mas a ressonância magnética da pelve é como se a gente estivesse olhando de longe a endometriose. E ultrassom é quando a gente coloca uma lupa e a gente vê de perto. Agora, como tem muitos locais que não tem algum médico especializado para fazer esse ultrassom com preparo intestinal, a ressonância, ela também faz parte desse arsenal diagnóstico que a gente tem para fazer em relação ao diagnóstico dessa doença. Então, a endometriose, se vocês têm cólicas,
procurem um especialista para ver se tem endometriose, porque ela pode comprometer a fertilidade. Muito tá? bom. E Então, cólicas normais ou cólicas assim mais fortes? qualquer ou... cólica. Qualquer cólica. Qualquer cólica. Porque, veja, se é uma cólica que tá te causando uma queixa, eu tenho cólica, eu tenho que tomar remédio, Sim. pode ser só uma cólica menstrual, mas ela Tá. pode ser uma endometriose. Ah, ok. Por que não investigar? Ok. Porque se a gente descobrir que aquela paciente ela tem endometriose, a menstruação para ela não é uma boa. Ah, Porque a sim. endometriose, ela é uma doença progressiva. Então, Entendi. conforme a mulher ela vai sendo exposta àqueles ciclos menstruais, ela vai desenvolvendo novos focos de endometriose. Os focos pré-existentes, eles vão aumentando de número e de tamanho, e ela vai tendo potencialmente mais dificuldade aí para engravidar, ou eventualmente mais dor, né? Porque tem mulher que tem muita dor. Sim. Tem mulher que tem alteração no intestino, a gente tem que tirar pedaço do intestino. Nossa. Tem mulher que tem alteração na bexiga, a gente tem que tirar pedaço da bexiga. Então, é uma doença que ela não é uma doença oncológica, ela não é um câncer, mas ela tem um comportamento de câncer, Olha. porque ela vai invadindo. Então, quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor vai ser para essa paciente que tem essa doença. Entendi. E doutora, isso a gente vai desenvolvendo? Tem alguma razão para isso? Alguma causa? Ou é do biológico mesmo? Vivi, a endometriose ela é uma doença multifatorial. Então, a gente sabe que tem vários fatores relacionados. Um deles é o nosso comportamento de mulher moderna. Então, quem é a mulher moderna? A mulher moderna é a mulher que engravida mais tarde, que menstrua mais, que tem poucos filhos e que amamenta pouco. Essa mulher, ela está mais exposta às menstruações. Então, ela tem um risco maior de desenvolver a doença. Certo. Mas existem outros fatores, por exemplo, fatores genéticos. Atualmente eu estou atendendo uma família de mulheres de Angola. Sabe que tem muita gente de Angola que vem para o Brasil, é um turismo de saúde. Nossa. Que vem para o Brasil. E é uma família que são moças, jovens assim, de 28 a 33 anos, todas elas têm endometriose. Então, a gente pode ver que tem um fator genético envolvido, entendi. né? Então, existem fatores imunológicos. A gente não sabe exatamente a causa. A gente sabe os fatores de risco envolvidos. Qualquer uma de nós pode ter endometriose. Agora, a mulher moderna, que é essa aí que eu te falei, ela tem mais chance. Então, se a gente faz o diagnóstico de uma mulher que ela tem uma endometriose inicial, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear a menstruação dela. Por quê? Porque isso eu faço com que estacione, pelo menos assim, ela tem mais chance de estacionar a endometriose e não ter uma doença tão agressiva, com tantos focos e tão grave. Prejuízos Exatamente, também, né, doutora? Exatamente. Nossa, bom, aí essa mulher moderna que somos nós... A senhora já tem filho? Tem, é tudo moço já. Eu também já tenho filho, mas a gente está aqui falando muito para a turma que ainda está pensando nisso, né? Eu acredito que na nossa idade, ou existe idade... Bom, vamos por partes. Para essas mulheres, né? As mulheres modernas que vão postergando, você me falou de uma opção que é o congelamento dos óvulos. Eu sei que tem outras opções, a gente vai falar daqui a pouco, mas do congelamento. Então, quando, doutora, você entende que é um momento do tipo, não, eu tenho 25 anos, tô no topo da ovulação, vou fazer esse congelamento. É isso? Essa é a idade, mais ou menos? Olha, a gente tem uma premissa que, na verdade, não é uma premissa minha, é uma premissa dos colégios americanos, europeus, inclusive o brasileiro, que é trintou, congelou. Olha, é isso aí. Boa, um slogan. Trintou, congelou, Brasil. Por quê? Porque, assim, aos 30 anos, a mulher, ela tem uma boa capacidade reprodutiva também, né? Ótimo. Então, aos 30 anos, ela já está se situando, ou ela tem um parceiro fixo ou não tem, ou ela está investindo na sua carreira profissional, ela está estudando e tal. Então, aos 30 anos, normalmente as mulheres, elas têm uma reserva ovariana, ou seja, um número adequado de óvulos, com uma qualidade muito boa. Então, é uma idade bacana para se congelar. Ótimo. E, doutora, esse negócio de congelamento... É acessível para todo mundo? Não é, né? Já sabemos que não. Vamos cair na real. Mas, assim, você pode me falar mais ou menos uma ideia de valor? Como que funciona? Eu vou te dar uma ideia mais ou menos de valor. E o processo também. Do processo. Vou falar um pouquinho do processo, né? O congelamento de óvulos, ele não é uma garantia, mas ele é uma excelente
alternativa para as mulheres que querem querem ou precisam postergar a gravidez. Por que eu falo preciso? Porque inicialmente ele foi estudado e foi aplicado a mulheres que tinham problemas oncológicos. Então, por exemplo, uma mulher jovem que tem câncer de mama, que vai ter que fazer um tratamento quimioterápico, e a quimioterapia ela não vai agredir só as células de câncer, ela agride também as células, as outras células, inclusive nossas células germinativas. Nossa. Então, é imperativo que um oncologista que esteja tratando uma mulher em idade reprodutiva, que não tem a sua família constituída, ofereça esse tratamento. Porque é um tratamento que ele não demora muito. Em 15 dias está resolvido. Isso pode mudar a vida dessa mulher. Porque, claro, quando a gente está ali no meio do... Assim, falando de uma mulher com câncer, no meio daquela notícia, ela não vai pensar, ela está pensando na vida dela. Alguém tem que pensar por ela. Sim. E, infelizmente, isso tem acontecido muito pouco. Então, a gente, tanto o colégio, os nossos colégios, né, eles vêm aí alertando os oncologistas para que, de fato, eles ofereçam essa alternativa para essa paciente, caso ela tenha condições clínicas de fazer o tratamento, porque é um tratamento rápido. E vou te falar, dos tratamentos que eu faço, né, a paciente oncológica, já ouvi isso de inúmeras. Ela fala assim, doutora, esse tratamento, ele me deu esperança, porque ela consegue ver que ela vai ter uma vida depois daquele momento. Faz muito sentido. Então, ela falou assim, eu venho aqui, isso me traz esperança. Porque é um momento tão difícil, né? Que ela está tendo que lidar com tantas angústias e tantos problemas. E daí a gente dá E realmente, assim, é uma fonte de esperança. Olha, você vai viver e você... Porque hoje os tratamentos oncológicos, eles estão muito modernos. A gente tem muito recurso. E você vai, se você quiser, poder constituir sua família. Então, é muito importante que os oncologistas, eles... não se esqueçam desse tratamento, né? Não se esqueçam de oferecer essa grande opção para as pacientes em idade fértil que têm algum problema oncológico, né? Doutora, o SUS tem essa opção ou não? Só particular? É só particular. O SUS, ele tem o procedimento de reprodução assistida, né? De fazer a fertilização in vitro. Mas o congelamento de óvulos hoje ainda não é uma prioridade do SUS, tá? Pelo menos que eu tenho conhecimento hoje, não sei que tenha mudado recentemente. Ainda não é não é prioridade, né? Então, a gente tem que recorrer às clínicas particulares, mas que muitas tenham programas relacionados a pacientes oncológicas, né? Que chama-se de oncofertilidade. Com custo reduzido, maior parcelamento, enfim. Então, como eu falei para você, o tratamento ele dura, em média, aí, uns 15 dias. É muito rápido. É muito rápido. E o que ele consiste? Então, eu costumo fazer uma analogia para poder ficar bem simples para as pacientes entenderem. É assim, é como se fosse... Imagina que a gente nasce com uma caixinha com vários saquinhos de óvulos. E dentro desses saquinhos tem vários óvulos. Ao longo da nossa vida, a gente vai diminuindo o número de saquinhos e diminuindo o número de óvulos dentro de cada saquinho. E daí, todo mês, lá no primeiro dia da sua menstruação, você vai lá no seu ovário e vai pegar o seu saquinho. Que vamos dizer que ele tenha 10 óvulos. Destes 10 óvulos, num processo que eu não estimulo, um óvulo cresce e vai ser ovulado. E vai ser liberado pelo ovário. 9 vão sofrer um processo chamado de apoptose. Vamos jogar fora. Vamos jogar fora. É assim. Meu pai. A gente joga um monte fora. Joga. Então, quando a gente vai fazer um procedimento de congelamento de óvulos, que ele é idêntico ao processo de fertilização in vitro, o que a gente faz? A gente vai estimular aqueles óvulos que a gente iria jogar fora. E como que a gente faz isso? Através do uso de medicamentos, que são hormônios, idênticos aos hormônios que a gente produz por uma glândula que fica aqui atrás da nossa cabeça, chamada hipófise. E esses hormônios vão fazer com que aqueles folículos que eu iria jogar fora, folículos são as bolsinhas que contêm os óvulos, eles cresçam e a gente possa pegar esses óvulos que eles iriam para o nosso lixo celular. Então, este é o processo de congelamento. Esse processo de crescimento dos folículos e amadurecimento dos óvulos
em média, dura 12 dias. Durante esse processo, a gente vai fazendo o controle do crescimento dos folículos, porque o óvulo ele é microscópico, eu não enxergo o óvulo. Por isso que ele precisa crescer e amadurecer. Ele continua sendo microscópico, mas daí você fala assim, como que eu vou saber se meu óvulo está maduro a ponto de eu ir lá e pegar? Então, a gente consegue ter um parâmetro ultrassonográfico. Então, a gente vai vendo aquela bolinha onde fica o óvulo, quanto maior ela vai ficando, significa que meu óvulo que está lá dentro está maduro. Então, através do tamanho daquele cistinho, eu consigo saber se os óvulos estão maduros. Isso demora uns 12 dias. Então, a gente vai controlando com ultrassom e ajustando as medicações. Essas medicações, elas são injetáveis, mas elas são injetáveis por via subcutânea. Tipo insulina, Ozempic, né? É bem fácil. A mulher mesmo pode se aplicar. Aqui na barriguinha. Bem na barriguinha. E daí, até o momento que eles estão prontos para serem capturados, neste momento, a mulher ela vai tomar uma sedação, como se fosse fazer uma endoscopia, não tem intubação. A gente vai com ultrassom por via vaginal. Nesse ultrassom é acoplado uma agulha. Essa agulha ela entra em cada cistinho, aspira o líquido folicular. Eu entrego para a embriologista, que é a profissional que fica no laboratório. Ela identifica o óvulo e esse óvulo ele é criopreservado, ele é congelado por tempo indeterminado. Isso que eu ia te perguntar, tem tempo para deixar lá congelado? Não. A gente já tem crianças nascidas com mais de 20 anos de óvulos congelados. Nossa. Então, é indeterminado. Ai, mas eu não quero engravidar depois. Você pode jogar fora, é célula, você já joga um monte por mês. Nossa. Entendeu? Então, é um processo que ele dura pouco tempo, ele tem uma longevidade, né? Porque, assim, infinita, né? Você não tem um tempo determinado, isso não vai comprometer a qualidade do óvulo. Antigamente, isso que eu falo, com mais de 20 anos atrás, a gente tinha congelamento, mas o congelamento ele era ruim, era um congelamento lento, que quando a gente descongelava a célula, tinha um prejuízo dessa célula e, consequentemente, as minhas taxas de gravidez, elas eram muito menores. Atualmente, a gente tem um processo de vitrificação, que é o congelamento ultra rápido desses óvulos. Então, isso faz com que, no momento que eu vá descongelar esses óvulos, eles mantenham a mesma qualidade de quando eles foram congelados. Então, a gente não tem uma perda da qualidade do óvulo. Então, isso mudou, de fato, a medicina reprodutiva. Nossa, surreal, não doutora, surreal. E, doutora, me fala, eu quero que você me explique como é que é a FIV, né, que é a fertilização in vitro. Mas antes eu queria ter uma ideia de valor desse processo de congelamento. Olha, assim, varia muito de clínica para clínica, mas eu vou te dar um valor de grandeza. Né? Porque existem três componentes que têm que ser avaliados, né? Honorários médicos, medicação e laboratório de reprodução assistida, né? Tá. Eu falo que o profissional ele é muito importante, tão importante quanto o laboratório de reprodução assistida, né? Porque se eu tenho um bom profissional, experiente, que conhece, mas eu tenho um laboratório que não é muito bom, o meu resultado ele não vai ser bom também. Então, a gente precisa de profissionais capacitados, laboratórios bons e de boas medicações. Então, em média, essa paciente vai gastar entre 15 e 25 mil reais. Tá. É mais ou menos esse valor de grandeza. Entendi, tá bom. Doutora, fertilização in vitro, que foi uma coisa, você falou, o congelamento, a forma de extrair é a mesma da fertilização in vitro. O que é a fertilização in vitro? A fertilização in vitro é pegar esse óvulo que passou por todo esse processo. Tá. Então, ao invés da gente congelar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar o espermatozoide dentro do óvulo para poder formar o embrião. Isso chama-se ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Então, a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Quando esse óvulo ele é fecundado, ele se transforma num embrião. E esse embrião ele vai dividindo as células até uma forma que a gente chama de blastocisto, que é um embrião com mais de 100 células. E nessa fase embrionária, é um embrião que ele tem um maior potencial de implantação. E nessa fase também, quando há indicação, é possível retirar um grupo de células desse embrião para a gente poder avaliar os cromossomos desse embrião. O que são os cromossomos? Os cromossomos é aonde fica o nosso material genético. Nós temos 23 pares de cromossomos. Então, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, ela tem
3 cromossomos 21. Isso. E isso pode, né, ter algumas consequências em relação às características do indivíduo. Mas não tem só a trissomia do 21. A gente pode ter trissomia do 3, do 13. A gente pode ter monossomias, que são diminuição do número de cromossomos, quebras cromossômicas. Isso a gente consegue fazer o diagnóstico nessa biópsia pré-implantacional. Não, recebi aqui uma cola, doutora, de um especialista em FIV que tem aqui. A gente tem um no estúdio. A nossa equipe é assim, doutora. A gente tem de tudo, né? Temos de tudo nessa equipe aqui. E nós temos aqui um especialista em FIV que disse o seguinte... Que tem, nós vamos entrar até nesse assunto aí, ó. Que tem clínicas que fazem, se você doar o óvulo, parece que tem um programa de gratuidade ou bom desconto, já que o casal que vai fazer o tratamento vai fazer todo o pagamento, é isso? É isso. Olha. Muito legal a gente abordar isso, porque o que acontece? Quando a mulher ela tá com 30 anos, o casal tem 30 anos, enfim... ainda não é uma fase que muitos casais estão estáveis economicamente. Sim. Estão trilhando ali o seu sucesso profissional. E é um valor a gente está falando de um valor que, assim, diminuiu muito ao longo dos anos, mas não é desprezível. Hoje eu achei, assim, quando você falou, eu imaginava que era mais caro que isso. É um pouco mais acessível, né? Sim, mas ainda não é totalmente acessível. Ainda falando-se em população brasileira. Isso, vamos ver. Então, a gente tem que ter consciência disso. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele tem algumas regras relacionadas a todos os processos que envolvem a reprodução assistida. E uma delas é correlacionada à doação de óvulos, né? Então, assim, a ovodoação, que é a doação de óvulos, ela tem algumas características e limitações, né? Algumas regras que ela tem que ser submetida. Então, por exemplo, para que serve a ovodoação? Para quem que eu vou doar óvulo? Então, a gente tem mulheres, que são mulheres normalmente com mais idade, em que a quantidade e a qualidade dos óvulos não é suficiente para que ela possa engravidar. Sim. Essas mulheres, elas podem recorrer a óvulos doados, que pode ser através de um banco de óvulos ou pode ser através de um processo de ovodoação compartilhada. No Brasil, a gente ainda não pode ter banco de óvulos, tá? Existe uma maneira da gente conseguir ter óvulos de banco, mas ele é importado. Então, a gente consegue importar óvulos da Espanha, conseguimos da Argentina, mas no Brasil, a nossa regulamentação não permite ainda que tenhamos banco de óvulos. Então, é um processo que muitas vezes a gente tem que esperar, tudo para poder importar. Então, existe essa importação ou então o processo de ovodoação compartilhada. O que é ovodoação compartilhada? É quando uma mulher mais jovem, ela doa parte dos óvulos para uma outra mulher. Que ela sabe quem é. Ela pode saber se ela for uma parente de 4º grau. Então, assim, se você tem uma prima que você que quer doar óvulos para você ou a sua irmã, ela pode doar. Que legal. Isso é uma resolução recente, porque há 10 anos atrás não se podia, menos, 5 anos atrás não se podia. Mas existe uma outra opção, porque tem gente, não tem ninguém na família, ou então não quer alguém. Não quero nem que pareça com o meu... Não quer. Doutor, não quer. Eu olho meus irmãos, olho meus primos, é tudo feio, não quero. Me dá outra opção, por favor. Então... Existe isso, então a pessoa não tem. Então, assim, existem mulheres que estão passando pelo mesmo processo dessas mulheres mais velhas, em cuja causa de infertilidade não é feminina, ela pode ser masculina. Então, um problema ou no espermatozoide do marido, ou eventualmente um problema uterino, ou um problema tubário, mas a quantidade de óvulos ela tá boa, mas ela vai ter que se submeter a um processo de fertilização in vitro. Então, este é um caso, uma mulher mais jovem que vai fazer um processo de fertilização in vitro, ela pode doar parte dos óvulos. Esse é um cenário. Um outro cenário é uma mulher de 30 anos que está querendo congelar os seus óvulos, mas realmente a parte financeira está pegando. E ela quer realmente, ela quer congelar e ela também quer ajudar uma outra pessoa. Então, ela faz o processo de congelamento, só que na hora do congelamento ela vai doar parte dos óvulos. Quanto parte? Metade. Entendi. Então, o processo de doação de óvulos no Brasil, ele é permitido, mas não pode ser
remunerado. Então, essa mulher que está doando óvulos, ela não pode ser paga por isso. Mas ela pode ter alguma vantagem financeira. Então, ela pode dividir os custos do tratamento. Normalmente, não é tudo. Então, ela paga uma parte do tratamento. Ela se beneficia e a receptora se beneficia. Sim. O mesmo para aquela mulher que está fazendo a fertilização in vitro e que ela é mais jovem. No Brasil, é com menos de 38 anos. Mas, de fato, a gente recomenda que a mulher ela tenha menos de 34 anos. Para fazer a doação. Exatamente, porque o que a gente quer é um resultado. Qualidade. Exatamente. Então, o ideal é que ela tenha menos de 34 anos. Sim. Doutora, quando você falou que faz a avaliação ali dos cromossomos, tudo direitinho, se você identificar ali que tem um problema, vocês podem... O que pode ser feito de acordo com a ética médica? Você descarta ou não descarta? Não, mas deu certo. Como que funciona isso? Se é um embrião que ele tem uma alteração cromossômica, a gente está autorizado a descartar com o consentimento do casal. Ok. A gente pode. Entendi. Agora, doutora, esse processo, né, de fertilização é muitas vezes um processo muito doloroso psicologicamente, não sei se fisicamente também, mas é um processo muito doloroso, frustrante, muitas vezes, né? Esse mesmo especialista que a gente tem aqui, eles tiveram 4 fertilizações que não deram certo, né? Até a quinta, que... Pode falar? Eu tenho que te pedir autorização, né, Brasil? A quinta que foi uma ovodoação e que deu super certo e não tão felizes da vida aí com os bebês. Então, é um processo... O que eu quero saber nesse processo, doutora? O que as pessoas podem... O que essa mulher que está assistindo pode esperar desse processo? O que o homem que está assistindo pode esperar desse processo? Qual é o papel do homem nisso? Porque é a mulher e o corpo dela, né, que vai passar. Porque, imagina, 4 processos desse, eu imagino que foi extremamente desgastante emocionalmente. Né? E não sei, fisicamente dói também, doutora? Olha, assim, como eu falei para você, o tratamento de congelamento de óvulos, para a mulher, a parte que é mais complexa, que é a parte da estimulação, ela é igualzinha para a mulher que está tentando engravidar. Igual. E daí isso é muito interessante porque a gente vê 2 perfis de comportamento. Para a mulher que está congelando, ela está lá, mas ela não está tendo grandes expectativas com aquilo. É um plus, né? Então, ela está lá, poxa, então eu tô podendo... É um seguro. É um seguro. Exato. Assim, poxa, tô pagando, eu tô tendo... mas não sei se vou usar. Eu tô tendo a oportunidade de congelar meus óvulos, então, poxa, que bacana, tal. Então, ela vai com o espírito. Aquele casal que chega para fazer a FIV, normalmente é um casal que ele já passou por muita coisa. Tentou um período, naturalmente. Já tentou um período. Às vezes, assim, infelizmente, a gente tem colegas que ficam falando, ai, não, porque vai tentando que você vai conseguir e tudo mais. Então, já ficou parado e com uma esperança falsa. Então, é um casal que já vem sofrido, sabe? Muda de médico. Aqui vai para a doutora Ana. Não precisa ir para mim só. Mas, assim, eu acho que você tem... Não a propaganda, né? Eu tenho o maior prazer de atender. Mas... Um parêntese, gente. Quando você for escolher seu médico, veja a formação do seu médico. É importante. Onde ele se formou? Fez residência? Que residência que fez? Tem experiência? O que falam do seu médico? Procure, né? Hoje a gente tem um Instagram. Eu mesmo uso o Instagram, mas muita gente usa o Instagram. Mas, pelo amor de Deus, número de seguidor não significa qualificação profissional. Pelo amor de Deus, né? É verdade. Então, assim, a gente vê muita coisa... Assim, o médico... Assim, a gente é tão atribulado e hoje a gente tem ainda que ficar nas redes sociais porque a gente tem que se mostrar. Sim, é verdade. Mas, assim, o número de seguidores, ele não é sinônimo de qualificação profissional. É verdade. Então, você tem que ir lá, vai lá no CRM, qual que é o CRM dele, ele fez residência, como é que é, tem experiência, onde é que ele trabalha, quem é que conhece. É importante a pessoa, ela saber isso. É muito importante. Né? Isso não só da parte médica, mas eu acho que qualquer profissional que você vai entregar a sua saúde... Qualquer profissional, você tem que saber quem é que é, né, essa pessoa. Sim. Então, assim, mesmo um ginecologista normal, né, que seja um dentista, qualquer pessoa, você tem que saber. Não é número de seguidor que vai dizer qualidade desse profissional, né? Então, parênteses.
Mas assim, da que você falou da questão emocional. Sim. Então, é um casal que ele já está muito sofrido. Uhum. E a expectativa, ela é muito grande. Sim. E quando a gente fala de expectativa por um resultado limitado... Porque, veja, quando você está com uma sinusite, você vai no otorrino, você vai lá, você vai tomar um antibiótico, você vai ficar boa, certo? É assim. Então, assim, a gente tem o costume de, não, eu vou no médico, eu tenho um problema na minha vesícula, Sim. eu vou tirar minha vesícula, vai resolver meu problema. Uhum. Mas na medicina reprodutiva não é assim. Ela não é uma área da medicina de resultado garantido. É um meio, né? Então, muitas vezes a gente faz um tratamento sabendo que o resultado ele é limitado. Daí você vai me dizer assim, quanto, Vivi? Vai depender de inúmeros fatores. Mas, em média, a gente tem 50% de chance de dar certo. É uma Se eu- boa... É um bom, bom percentual. um bom percentual. Se eu tenho mulheres mais velhas, eu tenho um percentual menor. Se eu tenho mulheres mais novas, eu tenho um percentual maior. E, claro, dependendo de outros fatores que podem ser correlacionados. Se eu tiver uma qualidade seminal muito ruim, se eventualmente eu tiver um problema uterino muito grave, né? Isso vai impactar. Então, essa incerteza, né? Essa incerteza emocionalmente é muito pesado. Daí você vai dizer assim, mas será que isso tem influência? A gente não sabe, porque assim, a gente não tem nenhuma medida quantitativa em relação, e nem qualitativa em relação ao estresse relacionado com a taxas de gravidez. Difícil de medir, né? É doutora? muito difícil, mas o que eu falo para todas as pacientes, toda mulher que quer engravidar é estressada. Todas. Então, tira essa culpa de você. Porque às vezes ela fica estressada, mas eu não posso ficar estressada, Nossa. Então, assim, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Todo mundo tá estressado quando tá fazendo um resultado. Sim. Você não vai estar lá. Tá todo mundo não no mundo estressado, Pelo viu, amor de doutora? Deus. Agora eu falo Falei, assim. eu também tô estressada. Né? Aí a paciente se acalma. Cheira lá seu olhinho essencial. Aí, ó. Traga meu óleo. Então, a paciente está estressada. Então, Sim. assim, é uma coisa que não dá pra gente colocar uma culpa. Nossa. Porque a gente já vem... esse casal ele já vem carregado de tantas coisas. Vamos tirar essa, né, minha gente? Pelo amor de Deus. A médica tem que ter esse sentimento, que é isso muito que você trabalha, que é a humanização nessa coisa do atendimento, né, doutora? Então, você sabe que tem uma coisa que eu critico muito... E assim, veja, não é uma questão pessoal. Tô falando para a pessoa que está indo procurar, para ela ter uma crítica disso, tá? Eu já trabalhei em grandes clínicas de reprodução assistida, inclusive do nosso especialista aqui, eu fui nessa clínica que eu comecei, ela era uma casinha, bem pequenininha, eu fui uma das primeiras lá que estava lá. E ao longo dos anos, eu fiquei em outras clínicas, hoje eu faço uma carreira solo. Mas eu tenho uma crítica até construtiva dessas clínicas. O que acontece? Se trata muito o paciente de FIV, insere. Aquilo parece, sabe, uma coisa, então faz ultrassom com um, depois faz ultrassom com o outro, daí um faz a coleta, o outro transfere e tudo mais. Não é uma receita de bolo. Aquilo é um indivíduo. Ele precisa ser visto como um indivíduo. Não é porque é uma fertilização in vitro que você vai fazer um negócio automático. Faz diferença você fazer ultrassom com a mesma pessoa. Faz diferença. Faz diferença o médico saber quem você é, a sua história. Com certeza. Faz diferença. Quando a gente está falando de resultado e um resultado limitado, isso faz diferença. Então, assim, lógico, todo mundo gosta de dinheiro. Eu também gosto. Assim, adoro a medicina, mas preciso trabalhar. É meu trabalho, claro. né? É meu trabalho. Eu preciso ganhar dinheiro com isso. Mas muitas vezes, e quem faz FIV, quem já passou por alguns momentos, sabe o que eu tô falando. Vira uma coisa muito massificada. E não pode ser massificado. Nossa. Ele tem que ser individualizado o tratamento. Então, assim, paciente, seja crítico. Seja crítico, converse com o seu médico, ele tem que saber quem você é, ele tem que saber o que ele está fazendo, como que está sendo o crescimento do seu folículo. Você ficar passando uma mão na hora de outra, isso faz diferença. Isso faz diferença. Sim. Então, essa é a grande crítica. E o que acontece? Os números de pacientes submetidos à fertilização in vitro no Brasil e mundialmente estão ficando cada vez maiores. Por quê? Porque as pessoas estão engravidando mais velhas, entendeu? Então, tendo uma qualidade de vida pior.
Isso tem um impacto na nossa vida reprodutiva. Então, cabe ao paciente ser crítico, né? Exigir aquilo que lhe é de direito, né? Sim. Atenção, respeito, técnica, qualidade, né? Sim. É importante. Com certeza. Doutora, qual o papel do parceiro nesse processo todo? O parceiro ou parceira, né? Porque, assim, às vezes a gente trata casais também homoafetivos, né? Mas ele é muito importante. Ou então, às vezes, uma pessoa que está acompanhando para aquelas pacientes que vão fazer uma produção independente. Sim. É muito importante. É muito importante o apoio emocional. O parceiro sempre é importante, assim, no apoio emocional. Inclusive, não só para reprodução assistida, mas eu também faço obstetrícia. Eu digo, no parto é muito importante. Porque eu falo, porque por mais que eu tenha uma relação de confiança com a paciente, não tem ninguém que ela confie mais do que o parceiro dela. Ou da parceira dela. Sim. Então, é muito importante esse acolhimento, porque emocionalmente, esses pacientes, eles estão muito fragilizados. Com certeza. Né? Então, e essa coisa dos hormônios, doutora, que a mulher vai tomando nesse período que vai, né, se preparando para o processo, ela altera o humor da mulher. Olha, assim, pode alterar, né? Existe uma questão que fala assim, eu vou tomar uma bomba hormonal. Mas, não é uma bomba hormonal. Então, eu falo assim, pera lá. Então, assim, bomba hormonal é quando você estiver grávida. Porque você vai estar com pelo menos 30 vezes mais hormônio do que a gente está fazendo aqui. Dali é uma bomba hormonal, entendeu? Então, claro, se você eleva um pouco a quantidade de hormônio dessa paciente e ela for muito sensível, isso pode causar um pouco mais de estresse, um pouco mais de ansiedade, irritabilidade. Mas o vilão não é o hormônio, o vilão é a expectativa. Por isso, o acompanhamento psicológico também é muito interessante. Precisa, porque assim, existem profissionais, então até tenho psicólogas que são especialistas em pacientes que estão sendo submetidas ou a congelamento, mas muito mais a pacientes que estão sendo submetidas a tratamentos de reprodução assistida, que lidam com isso. Então, esse apoio emocional, ele é fundamental. Esse profissional capacitado, o psicólogo, ele é muito importante para dar esse acolhimento e direcionamento e treinar essa cabeça desse casal a poder lidar com toda essa situação que eles vão passar. De expectativa, nossa. Doutora, falando em psicólogo, né, dentro desse contexto, a ovodoação. Eu imagino que se você já está fazendo com o seu óvulo, com o espermatozoide do seu marido, você já tem um peso muito, muito pesado aí, né? E quando é com uma ovodoação, essa atenção é mais importante ainda? Olha, é assim, quando a gente fala a primeira vez para um casal de ovodoação, via de regra, o casal nega. Ele não quer, né? Isso é super comum. Eu já falo, olha, eu vou falar alguma coisa para vocês, vou dar uma sugestão, mas via de regra é não. Porque daí fala assim, mas eu não quero, então eu vou adotar. Daí a gente começa a falar um pouco do que é a maternidade e do que aquele casal está esperando com a maternidade. Então, especificamente da ovodoação. Então, quando a gente vai... Vamos falar assim de cachorrinhos. Cachorrinhos da mesma raça. Vamos falar, você tem cachorro? Tá bom, não tenho. Eu tenho cachorro. Não tenho cachorro. Quem tem cachorro sabe qual é seu cachorro. Sim. Né? Mas se a gente for olhar assim, os cachorros da mesma raça, eles estão todos parecidos. O Homo sapiens, se a gente for olhar assim de uma maneira geral, né? Então, assim, você é bem diferente de mim, né? Eu sou loira, você é morena e tudo mais. Mas se eu for pegar alguém que tem a mesma ascendência minha, que seja portuguesa e italiana, eu disser, essa daqui é minha irmã, ou essa daqui é minha filha e tudo mais, se ela é branca, se ela tem os olhos... E veja, não necessariamente, porque assim, o meu irmão, ele tem o cabelo preto, ele é bem mais alto do que eu, ele é bem mais forte, tem uma constituição física diferente, e ele é meu irmão. Por quê? Porque geneticamente, nós somos muito semelhantes. Os indivíduos, nós, né? Nós, seres humanos, somos muito semelhantes. O que nos difere é 1%. É isso que nos difere. Então, quando alguém está pegando um óvulo doado de uma mulher que a gente vai fazer uma escolha, que tem as mesmas características, mesma cor de cabelo, mesma cor de olho, tom de pele, né? Que seja semelhante, esse 1% eu não vou te dizer quantificar, mas certamente é menor. Certamente ele é menor. Sim. E existe um processo, que é um processo chamado epigenética, que é a alteração do DNA do óvulo, do embrião,
pelo DNA da mulher Que está gerando. que está gerando, Que lindo. que acontece. Olha. Então, a primeira coisa, o que é o embrião numa incubadora? Nada. Ele precisa de um útero para virar um ser humano. Então, vamos colocar dentro do útero. O útero da receptora, da mulher que está recebendo. Sangue da mulher que está recebendo. Além disso, as alterações epigenéticas. O parto, a amamentação. Então, aquele 1%, Vai ele vive, diminuindo. ele é, na verdade, uma gota dentro de um oceano que está por vir. Nossa, que lindo. Então, se a pessoa fala assim, mas eu não vou ser a mãe biológica, como não vai ser? Você não vai gerar? Você não vai parir? Você não vai amamentar? E seu DNA não vai influenciar o DNA, o que você come, o que você bebe, ao que você é exposto, as suas emoções, não vai influenciar? Então, como você não é mãe biológica? Não, você vai gerar ele, quando você fala, né, que vai gerar com o seu sangue. Não é? Porque todo mundo fala, não é do meu sangue, né? Normalmente a gente fala, né, não é do meu sangue. É do seu sangue. Então, é muito mais uma questão preconceituosa, porque a pessoa ela tem um conceito, né? Ela não sabe o que é do que é. E eu falo para todas as pacientes que vão fazer ovodoação. E a gente estava até discutindo aqui no nosso pré, né? Tem gente que conta, tem gente que não conta. Sim. Mas vamos supor que a pessoa não conte. Metade vai dizer que é a cara do marido e metade vai dizer que é a cara dela. Pode escrever. É verdade. Pode escrever. Metade vai falar que é tua cara e metade vai falar que é a cara do marido. Gente, e é verdade. É verdade. E é verdade. Então, assim, para aquelas pessoas que são mais velhas ou eventualmente tiveram uma menopausa precoce e que têm dificuldade, estão tendo dificuldade com a FIV, abram a cabeça. A ovodoação, ela é um processo permitido e que tem um resultado excelente. Por quê? Porque os óvulos são jovens. Lindo. Ah, que coisa boa, né? A ciência, nossa, ela é maravilhosa. Eu sou fã demais. Eu também, né? Não, né? Ô, doutora, e aí sim, você falou de menopausa precoce. Então, entrei na menopausa, não consigo mais... Não consigo. Mesmo que seja ovodoação, eu consigo ainda. Sim, consegue. Aí, Sandra... A gente começou esse episódio, ela me falou, não sei se é brincadeira, não sei se é brincadeira, Brasil, mas ela falou que ela estava muito interessada nesse tema. Mas entrou, então, na menopausa precoce, ainda dá pra... Até quando dá pra fazer, doutora? No Brasil, até 50 anos, mas não é que além de 50 anos não possa. A gente precisa de uma autorização do Conselho Federal de Medicina, mas pode. Mas assim, a regulamentação é até 50 anos no Brasil. Ah, nossa, então com 50 ainda posso aderir a esse processo. E realmente tem acontecido muito, né, doutora? Tem aumentado muito. Exatamente, aumentado muito. Olha só, gente, que coisa linda, né? Maravilhoso. Doutora, a gente falou aqui de suporte psicológico, a importância disso, a importância da humanização no processo, a importância do papel dos parceiros, né? De quem está junto, presente. Você falou uma coisa também que eu fiquei curiosa e queria perguntar. Não sei se você sabe, tá? Quando você me fala da pílula anticoncepcional e a gente, por ser um país... Bom, pelo menos sai na estatística aí que a grande maioria é cristão, né? A grande maioria do país é cristão. Não sei lá, 90%, não sei, 80%. Como que a igreja vê... Por que eu estou te perguntando isso, doutora? Porque tem muita gente que pode estar amarrada nessa situação do posso fazer isso, não posso fazer isso. Você sabe como a igreja vê? Não sei se eu tenho que chamar um padre ou um... Olha, na verdade, existem... As religiões, elas têm diversas opiniões, né? Em relação a processos de contracepção e de reprodução assistida. Falando, assim, da ala mais radical do cristã... Pelo que eu sei, tá? Assim, não sou uma grande estudiosa disso, me parece que existe uma limitação, de fato, em relação a isso. Sim. Mas eu não sou a melhor pessoa para poder te falar. A gente pode chamar um padre aqui e a gente tira essa dúvida. Eu acho. Melhor. Doutora, você falou também, eu queria que talvez você me contasse uma ou duas histórias de uma família que passou por isso, né? E você me contou que tinha óvulos descongelados há 20 anos e aí resolveram descongelar o óvulo, né? E fazer aí o processo
De inseminação mesmo, né, doutora? Fertilização. Fertilização. Ah, qual que é a diferença? Fertilização e inseminação. Inseminação é quando a gente estimula a ovulação pouquinho, né? Não pode ser muito, porque assim, senão ela pode ficar grávida de trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos, sétuplos, séptuplos, não pode. Sim. Então, a gente estimula um pouquinho, a gente prepara o sêmen e coloca o sêmen dentro do útero. Tá. Então, a gente Isso é fertilização. Inseminação. Perdão. Então, a gente otimiza a parte feminina, otimiza a parte masculina e coloca o sêmen dentro do útero. Ok. Mas os processos, eles acontecem espontaneamente dentro do corpo da mulher. Então, a gente tem limitações relacionadas a isso porque não temos controle de todas as variáveis. A fertilização é quando a gente fertiliza esse óvulo no laboratório, então temos controle das variáveis relacionadas ao processo reprodutivo. Sim. Então, a fertilização é o bebê de proveta que a gente faz. E a inseminação é um processo que tem baixa complexidade, porque a gente não precisa de tanto do laboratório assim. Entendi. Alguém deve estar ligando, porque a gente tem uma pergunta do... Com certeza é isso. Temos uma pergunta aí, ô Fábio? E vamos pôr? Essa ligação foi tudo combinado, doutora? Foi? Com certeza. Aqui não a gente não dá fora aqui. Aqui a gente não dá fora. Então, a gente tem uma pergunta aqui, doutora, uma questão porque a gente foi para as ruas. Esse ano a gente está muito chique. Ai, nossa. E a gente tem repórter. Patrícia, eu queria saber qual a sua opinião com relação à maternidade e à carreira profissional. Você acha que é um obstáculo a maternidade no que se refere à carreira profissional para as mulheres? Dependendo da área que você atua, sim. Quando você é um profissional autônomo, você tem mais flexibilidade nessa possibilidade. Eu sou mãe e sou profissional autônomo. Então, eu acho que sim, mas algumas carreiras como um executivo, altos executivos, já tem uma certa dificuldade, como um diplomata. Então, você precisa dosar bem e ver os parâmetros do que você quer. Mas eu acredito que dá para conciliar, mas com um pouco de dificuldade, mas dá. Tá bom, Patrícia, obrigada, viu, pela colaboração. Doutora, você concorda com a Patrícia? É um obstáculo? Dependendo da profissão, é um obstáculo? Ai, pra mulher ela é. Pra mulher é difícil. Eu vou te falar minha experiência pessoal. Tá bom. Eu sou uma profissional liberal. Sim, né? não trabalha, não recebe. Exatamente. Então, como eu tinha te falado, eu tenho filhos moços, né? Quantos filhos, doutora? Eu tenho 2 filhos. Eu meninos? tenho o Rafael de 19 e tenho o Guilherme de 16. Como eu te falei, eu tenho 49. Sim. Então, eu engravidei aos 30 anos. Jovem para uma médica, né? Porque eu tenho colegas que, assim, as minhas amigas, todas elas engravidaram mais tarde. Tem filhos pequenos, né? Sim. Eu sou na verdade, acho que eu fui do meu grupo de amigas a que engravidou primeiro. É que você entendeu o negócio aqui da fertilização todinho. Você falou o quê? 30 anos é o momento, é agora. Exatamente, foi isso mesmo. Eu já trabalhava com isso, eu falei, gente. não. Mas assim, eu engravidei no meio do fogo cruzado, né? Porque assim, eu tava... Assim, médico é uma carreira uau, né? Que você... são 6 anos de faculdade, são 3 anos de residência, depois eu fiz pós-graduação. Sim. Então, assim, eu tava me estabelecendo ainda, né? No começo você rala, você dá plantão, é difícil pra caramba, viu, gente? Não é fácil, não. A gente tem só que vê gostar. essa parte glamourizada aqui, né, doutora? Tem que gostar muito. Assim, do consultório lá na... Como que chama? Maria Faria Figueiredo. Lima. Exatamente. Não, gente, teve Nossa, plantão. teve muito posto de saúde, Isso aí. teve plantão, vários plantões, noites mal dormidas e tudo mais. Mas ali aos 30 anos, como eu tinha muito medo e eu já trabalhava com isso, e eu já era casada já há 4 anos, eu resolvi engravidar. E daí eu engravidei muito rápido, felizmente, porque senão, coitado do meu marido. Ele ia ter que fazer todos os exames, eu já ia fazer todos os exames e tal. Engravidei, só que eu trabalhava numa clínica. E daí uma clínica de reprodução assistida. E daí quando eu fui falar com o meu chefe que eu estava grávida, sabe o que ele falou pra mim? Que ele não gostava de trabalhar com mulher grávida. Olha que bacana. Na clínica de reprodução assistida. Exato. Maravilhoso. Exato. Falou isso pra mim. E eu precisava do emprego. Então, assim, porque eu precisava trabalhar, eu estava grávida, meu marido resolveu fazer uma segunda residência, então ele era ginecologista, ele estava fazendo uma outra residência de radiologia, eu precisava trabalhar, tive que engolir aquilo seco e trabalhar pra caramba durante a minha gravidez. E daí eu tive meu bebê,
Eu não podia perder meu emprego. Eu era uma profissional liberal, né? Eu tinha meu consultório, mas ele estava começando. Sim. Eu dependia do emprego, mas ficar 4 meses fora, não ganhando para mim, gente, não funcionava. Sim. Eu voltei com 1 mês. Nossa. Eu voltei com 1 mês. É que eu tinha um apoio incondicional da minha mãe e da minha sogra, que foram pessoas essenciais para eu conseguir me posicionar na minha carreira, de investir e tudo mais. Eu tive a grande sorte de ter uma família e de uma rede de apoio muito grande. Mas, assim, eu sofri na pele. Entendi. O preconceito e sofri na pele também a falta de disponibilidade de poder ficar ali com os meus filhos, com os 2, quando eles nasceram. Né? Foram escolha, falei, tinha engravidei, então é atribulado de fato. Sim. É atribulado de fato. Sim. Então, imagino que se eu não tivesse, por exemplo, um parceiro Sim. também, e depois fosse engravidar, sei lá, aos 35, aos 38, e daí, ou então tivesse a opção de engravidar mais tarde, e daí tivesse a questão da qualidade dos óvulos envolvida, e daí eu vou te contar um caso. Eu não tenho pacientes de 20 anos com óvulos congelados, mas porque, na verdade, eu não tenho esse tempo. Eu tenho 25 anos de formada, mas de óvulos congelados no Brasil chegou, quer ver, eu vou te falar porque há mais ou menos aí uns 12, 15 anos chegou aqui no Brasil, Nossa. tá? E na época ainda era muito pequeno, era ainda muito inicial e muito caro. Sim. Mas, assim, como eu te falei, eu tenho amigas médicas, né? E, assim, nós somos um grupo de 8 meninas, 8 médicas, que a gente era da mesma panela, que a gente passava em todos os estágios juntas e tudo mais. E, como eu falei, eu trabalhei com isso, sou apaixonada por reprodução assistida. Tive meus filhos cedo, eu ficava assim, tem que congelar óvulo, tem que congelar óvulo, tem que congelar óvulo. Daí uma amiga minha, muito amiga, aos 38 anos, eu falei, eu vou congelar teu óvulo. Pelo amor de Deus, vai querer ter filho e daí? Isso. Ah, tá bom, Ana, vai, vamos congelar. Daí a gente congelou os óvulos dela e a gente seguiu a vida. Daí aos 43, ela encontrou uma pessoa que ela casou e tudo mais, resolveu engravidar. Descongelamos os óvulos e hoje ela tem um menino, né, que de legal, 6 anos. Que legal. Então, assim, para vocês verem que não é uma coisa fora do normal, que isso acontece. E diariamente eu tenho pego pacientes que congelaram seus óvulos e que estão descongelando para terem filhos atualmente, Entendi. né? Óvulos que foram congelados aos 34, aos 35 anos e que atualmente elas estão querendo utilizar. Sim, doutora, tem até a história aqui do nosso amigo que quando eles começaram a tentar aos 35 anos, né, ela sempre fazia acompanhamento com a ginecologista e ela falou, não, você tá cheia de óvulos, você tem muitos óvulos, não se preocupe. Só que aí quando começou as tentativas, aí realmente tinha muito óvulo, mas não eram de baixa qualidade. Tem algum exame que se faça para identificar se os óvulos são de boa qualidade ainda, que ainda dá para ficar tranquilo no método natural? O que você diria? Eu vou acho que tem 2 coisas importantes. Tem uma pergunta que é muito frequente no meu consultório, que as mulheres elas chegam assim, doutora, eu queria saber se eu sou fértil. Eu falo, não dá para saber. Porque fertilidade é só a gente testando. Então, a fertilidade é do casal, lembra que eu falei? Isso. É do casal. Então, assim, não dá para saber se a pessoa é fértil. O que a gente pode saber é se dentro daquilo que a gente tem controle, tá tudo bem. O que a gente tem controle? Controle em saber, né? Não controle em controlar, mas em saber. Primeiro, é o número de óvulos. Então, a gente pode avaliar o número de óvulos daquela mulher. Como que a gente avalia? Então, existe um hormônio chamado hormônio antimileriano, que a gente dosa no sangue. E também a gente faz um exame, que é um exame visual, ultrassonográfico, do 1º ao 5º dia da menstruação daquela mulher, para contar o número de folículos, contar as bolinhas que tem ali naquele saquinho. E daí a gente consegue saber se ela tem uma reserva ovariana compatível com a idade dela, se está mais baixa ou se está mais alta. Mas isso não significa fertilidade. Qualidade, né? Porque qualidade a gente não tem nenhuma. Não consegue medir. O único parâmetro que a gente tem é a idade. Então, para uma mulher de 35 anos, não tem como eu falar, você está ovulando e está maravilhoso. Olha a doutora que falou, hein? Não tem como eu falar. Tá a gente tem que falar, olha, você está ovulando, a sua reserva ovariana me parece que tá... Vamos avaliar a sua reserva ovariana, ela está adequada para a sua idade, mas você está numa idade de queda da qualidade dos seus óvulos. Se você tem um desejo reprodutivo e não está planejando engravidar,
congele seus ovos. É isso, trintou, congelou. Eu gostei muito disso isso que aí. você falou, doutora. Temos outra participação, Brasil? Ô Agnes, eu queria saber sua opinião. Você tem planos de ser mãe no futuro? Tenho, muitos, é meu sonho. E no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, você encontra pessoas que decidiram por ser mãe e encontram algum tipo de dificuldade? Sim, conheço bastante gente também que teve filho nova e aí acaba, né, mudando total o rumo da vida. Ainda mais nessa idade, né? Tá entrando na vida adulta agora e já tá tendo que carregar um neném, criar uma criança. Conheço bastante, uns 3 amigos meus, pelo menos, tem. Obrigada, Agnes. Então, para a Agnes, ela já pode depois... Acho que ela não tem idade, né? Vamos Não. depois perguntar as idades da próxima vez? A gente tem, só não quis colocar. Ah, não quis colocar? Mas acho que ela tinha 18. Ah, não. Ela ainda tem tempo, né, Tem, doutora? Para opa, congelar os óvulos tem, dela. tem. Ótimo. Agora, a gente ainda vive uma situação, assim, de falta de educação sexual nas escolas, né? Sim. Ainda temos muita criança ficando grávida, Uhum. né, doutora? Principalmente na periferia, a gente percebe que isso é muito comum. Sim. Muito comum. Eu tenho uma amiga que atende numa UBS, ali perto da Paraisópolis, acho que é alguma coisa assim. E ela me disse que é muito comum, meninas de 13, 14 anos ainda engravidando, né? E a gente com tanta informação, doutor, o que acontece? Será que você pensa em alguma estratégia para isso descer até... Olha, eu acho que nas assim, escolas, eu na acho que família? eu acho que tem que ter a família, tem que ter nas escolas, porque hoje o que a gente vê é uma iniciação sexual mais cedo do que na nossa geração. Né? É verdade. Muito mais cedo na geração. Então, a responsabilidade, ela tem que vir junto com essa iniciação sexual. Então, assim, quer iniciar a relação sexual mais cedo, ok. Mas é muito importante que ela seja orientada, tanto pela família quanto pela escola. E na família, muitas vezes a gente encontra alguns bloqueios, né? Porque, de assim, falar do assunto, né? De falar do assunto. Então, assim, não pode, não vai e tudo mais. E, assim, feio. É Não pode feio, falar. não pode. E assim, não vai ter relação. E assim, a gente sabe que o adolescente, ele vai fazer o que ele quiser. Então, é mais importante a gente orientar, Sim. dar opções para essa adolescente, para esse adolescente, do que tampar o sol com a peneira. Sim. Não é? É verdade. E assim, atualmente, a gente tem os LARC, que são os métodos de longa duração. Então, o que acontece com as adolescentes? Então, tem muito adolescente que realmente, assim, não tem orientação, então, não usa preservativo, ou não toma pílula anticoncepcional. Aliás, assim, uma coisa é preservativo, outra coisa é anticoncepção, né? O preservativo, ele não é suficiente para se fazer a contracepção. Por quê? Porque a taxa chama-se índice de Peele, né? Que a taxa de falha, ela é alta. Da camisinha, doutora? Exato, porque ela pode romper, né? Ela pode romper. Então, a gente não pode... Tem que usar para infecção sexualmente transmissível, mas ela não é ideal para anticoncepção. Então, a gente tem que orientar essa adolescente à escolha. Importante. Mas eu gosto muito dos métodos de longa duração, porque eles não dependem da paciente lembrar. Então, o que acontece com muita adolescente? Você dá a cartela de pílula, e daí ela vai e esquece a pílula, e daí toma errado, e daí acontece a gravidez. Então, assim, a gente tem os injetáveis, né, que podem ser mensais ou trimestrais, e a gente tem o DIU também, os DIUs para adolescente, e tem o implante subdérmico, Do que braço, é né? que é o Implanon, né, que eu vou falar a marca porque é o único que tem no mercado, é o único que tem no mercado, que são métodos que duram anos e que a paciente não precisa lembrar de ficar tomando. Sim. Que, honestamente, é uma alternativa muito boa pelas taxas de sucesso, né? E realmente por não depender, né, dessa lembrança da adolescente. Doutora, falando em adolescente, assim, tem alguma idade cujo o corpo esteja preparado a ponto de já iniciar ter a iniciação sexual? Ou com 13 já tá ok, ou com 18, tem alguma coisa físico, biológico? Olha, a gente sabe que as gestações, que são gestações na adolescência, elas estão passíveis também a mais complicações. Trabalho de parto prematuro, a pré-eclâmpsia, então elas têm mais complicações também. Mas o corpo, de fato, ele está preparado pela natureza
A partir do momento da menstruação. Porque a menstruação, na verdade, apesar de ser um evento uterino, o que ela tá revelando pra gente é que o ovário, ele tá funcionando. Aham. Ele tá liberando o óvulo, esse óvulo, ele tá sendo pego ali pela tuba, tá liberando o hormônio que tá preparando o útero para poder engravidar, né? Sim. Então, agora, emocionalmente, tem a questão emocional também. Emocionalmente. Daí é um outro babado, né? Sim, é verdade. Bom, oi? Tem mais uma participação, bora. Olívia, você pensa em ter filhos no futuro? Sim, mas não é um assunto que me preocupa tanto ainda não. E você acha que a decisão de ser mãe, ela pode atrapalhar com relação à sua carreira profissional? Eu acho que depende. Se a pessoa tiver uma boa rede de apoio, não. Mas se a pessoa não tiver ajuda, se a mulher não tiver ajuda, talvez pode ser que sim. Obrigada, viu, Olívia? Olívia tão novinha, já entendeu Nossa, tudo, né, doutora? maravilhosa, Olívia, né? Orgulho da Olívia. Olívia já entendeu tudo, muito bem, Olívia. E é isso mesmo, né, doutora? A rede de apoio é muito importante. A gente precisa avaliar tudo isso, né? Tem que ser uma decisão muito consciente, a questão. E você sabe que, assim, apesar da gente viver numa cidade, né, que a densidade demográfica é altíssima, a gente vive isolado. Né? A gente não vive em comunidade. É verdade. Então, antigamente, as pessoas se ajudavam, né? A maternidade, ela não era tão só. É verdade. Né? Então, assim, você tinha sua tia, sua prima, todo mundo vivia ali no mesmo quintal, uma Sim, ajudava a é outra verdade. e ficava mais fácil. Hoje, assim, porque a gente fala muito do puerpério, né? O puerpério que é o pós-parto da Sim. mulher. Ele pode ser muito duro. Muito duro porque, assim, gente, não é fácil. É muito difícil. É muito trabalho. É um trabalho que, assim, só sabe quem tem. A gente avisa, a gente prepara, mas na hora, olha, eu vou te falar, invariavelmente, na hora que a mulher, ela tem aquele bebê, ela fala, meu Deus do céu, o que eu fui fazer com a minha vida? Não é? É verdade. O que eu fui fazer? Por quê? Porque, na verdade, é muito solitária. Então, assim, a rede de apoio, hoje a gente mora em apartamento, se você tem uma mãe, ela mora longe, tem ninguém perto. E ainda assim, são mulheres que, dependendo, elas têm que arcar com a questão do trabalho da casa, né? Ou, eventualmente, com o seu trabalho de fora, que daí é o terceiro período que ela tem em casa, que quando chega. Isso. Não é fácil, não. Não é fácil, gente. Então, é uma decisão muito pensada, né? Muito pensada. Agora, doutora, para a gente ir concluindo aqui, né, o que eu gostaria de trazer hoje, eu queria que você, depois da sua experiência que você teve lá, né, com o seu chefe querido, né? Queridíssimo. Querido, meu Deus. A gente trabalha, o nosso podcast, ele é exatamente para isso, para trazer humanização para dentro das empresas. Quando a gente traz esse tema, além de estar falando para as mulheres, para os homens, a gente está falando para as empresas que existe todo um mundo fora lá do escritório, né? Fora da mesa, Então, existe todo mundo, talvez uma mulher que esteja preocupada com isso, pensando nisso, ou uma mulher que tem filho, ou aquelas perguntas no processo seletivo, você pretende ter filhos, né? Você tem muito isso ainda. Então, quando a gente traz esse assunto, o nosso objetivo é que a gente fale para as empresas, ei, pessoal, tem vida fora disso, e tem essas pessoas. Qual é o comportamento bacana que esse gestor deveria ter? No seu caso, por exemplo, o que você diria para o seu chefe hoje, né? Qual seria o comportamento bacana, um comportamento humanizado que ele deveria ter e todos os outros que estão assistindo a gente aqui também? Olha, eu vou falar uma coisa que, assim, tem sido um comportamento inicialmente nos Estados Unidos e atualmente já tem algumas empresas brasileiras que estão investindo no congelamento de óvulos de suas colaboradoras. Como benefício, né, doutora? É verdade. Suas colaboradoras. Então, assim, a gente, por exemplo, o Google, o Facebook, inúmeras outras, acho que a Unilever, todas elas já dão benefícios relacionados à parte de saúde reprodutiva para suas colaboradoras. E, gente, é muito legal. É muito legal. As pacientes, assim, elas se sentem muito bem e muito acolhidas. Sim. Uma outra coisa que eu tenho visto em muitas empresas é dar suporte, né? Essa rede de apoio para essas mães que acabam voltando para o trabalho, né? Então, assim,
creche, se não tiver creche, uma ajuda de custo, Sim. né? Porque, gente, sem a maternidade, o que Sim. vai ser de nós? A gente tem que se reproduzir, Do né? país, né? O que vai ser do país? Do que vai ser do das país? empresas? Exatamente. Então, assim, a gente tem que apoiar Sim, essa mulher, é verdade. né? Que além de ser uma força de trabalho, é uma força de vida, Com né? certeza. Assim, a vida, ela vem de nós, Isso aí, não é? isso aí. Então, assim, você não respeitar uma colaboradora que está gestante, não dar suporte, né? E vocês, como disseminadores dessa humanização, sabe que isso realmente é um ponto muito negativo para a empresa. Sim. E acho que isso está muito fora de moda. Para te Isso falar mesmo, a verdade. doutora. É fora de super moda. brega, fora de moda. E É. você pode, se aconteceu com você, você vai lá no Glassdoor e você relata. Glassdoor é uma plataforma, doutora, que os próprios profissionais que passaram ou estão nas empresas colocam a sua experiência dentro da empresa. Então, por exemplo, essa nova turma aí que está procurando empresas que estão ligados a valores, a ética. Quando vê essas informações, elas nem mandam Não currículo. quer, e nem deve. E nem né? devem, né? Então, eu acho que se a gente começar a fechar dessa forma as portinhas, talvez a gente tenha gestores mais humanos, até... Claro, porque olha, quanto tempo, né, esses colaboradores eles passam no ambiente de trabalho? Então, assim, o que você está fazendo com a sua vida se você não está num ambiente que te valoriza, Sim. que te dá suporte? Sim. Realmente você tem que repensar. Sim. Repensar. É Né? isso mesmo. Então, tá muito, muito demodê. É verdade, super concordo. Doutora, esse seu livro, Ai, vamos falar do meu livro. o que está escrito aí, gente? Olha, Maternidade no Olha Congelador. que linda a capa, eu amei essa capa. Essa capa aqui foi ideia minha. Ai, você é muito criativa, doutora. Foi ideia minha. Além de produtiva, Ai, entendeu? minha cabeça não para, viu? Pra te falar a Linda verdade. capa, eu amei. Então, assim, na verdade, esse é um livro que eu fiz com muito carinho. Deixa eu mostrar aqui, doutora, para a câmera aqui, ó. Aqui, que Fábio. ele é um livro que eu fiz com muito carinho, assim, foi meio que um projeto de vida mesmo que eu fiz. Não é um livro técnico, é um livro para leigos, então, assim, para gostoso. pessoas que estão interessadas no assunto da maternidade, não só do congelamento, mas de reprodução assistida, e são histórias reais. São histórias reais, né, obviamente com as identidades Sim. aí mascaradas e preservadas, de pacientes que passaram pelo congelamento, que passaram pela reprodução assistida, que passaram pela ovodoação, casais homoafetivos, casais que tiveram abortos de repetição. Nossa. E fala um pouquinho das técnicas também, de uma maneira bem fácil, de reprodução assistida, para realmente aí disseminar a informação e mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas, que existem muitas pessoas que estão passando pelo mesmo problema e que existe jeito. Existe jeito, se não é de um plano A, a gente pode ter um plano B para os casais e para as mulheres e para quem quiser aí fazer reprodução assistida, que hoje em dia ela é considerada um direito do indivíduo. Olha, não é só um direito do casal, é um direito do indivíduo se reproduzir. Olha só, maravilhoso. Doutora, muito obrigada pelo Obrigada seu a tempo você. maravilhoso, pela sua forma de falar, explanar e trocar em miúdos, assim, para que a gente possa entender um processo que eu sei que é muito complexo, mas muito obrigada pelas saídas que você trouxe aqui pra gente, pelas lições. A gente está muito grato por ter você aqui. Ah, obrigada, foi um grande prazer. Eu adoro falar, olha, se eu pudesse me dedicar a uma parte só para poder disseminar informação, ainda não posso, gente, mas eu tô com isso nos planos, tá? É isso aí. De disseminar informação, isso é uma grande paixão da minha vida, Sim, né? e você tem o dom para isso, tá? Já vou te adiantando. Obrigada. Que você já tem o dom, então é só tocar. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Pessoal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, você já sabe, curte, encaminha, compartilha esse conteúdo para o pessoal, para seus amigos, amigas, listas de lista de distribuição, o que você quiser aí, manda para todo mundo, porque é um conteúdo riquíssimo. A gente agradece a Ana Lúcia. Ana Lúcia, né? Ai, ainda bem que eu não falei errado. A gente agradece você que está aí com a gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Muito bem.